Desculpe, Khaleesi, mas seu antepassado, Aegon, o Conquistador, não herdou os 6 reinos por direito, ele os conquistou porque podia. E ele tinha dragões. Sim, com um par de dragões tudo fica um pouco mais fácil. A série A Casa do Dragão tem um problema inevitável. Ela sempre será comparada com Game of Thrones, e ao lado dela, inevitavelmente parece mais lenta, pesada e, para ser sincero, não tão empolgante. Eu não lutei, não venci, mas também não fui derrotado. Não dá pra fazer uma boa canção sobre isso. Mas, na verdade, o motivo disso não está tanto na direção e no roteiro, e sim no próprio material original. Afinal, Fogo e Sangue, de George Martin, não é exatamente um romance comum. Se a saga principal, As Crônicas de Gelo e Fogo, na qual Game of Thrones é baseada, é uma narrativa completa com cenas vívidas, diálogos, visão interna dos personagens e um desenvolvimento detalhado da trama. Então, Fogo e Sangue é uma crônica histórica, composta por um arquimeístre anos após os eventos descritos. Vão se lembrar de mim como um rei bondoso. O que vão dizer sobre mim nos livros de história? Além disso, muitos episódios são apresentados lá em várias versões contraditórias. Muita coisa do que é contado aqui aconteceu a portas fechadas. A verdade completa provavelmente nunca será conhecida. Às vezes, as lembranças divergem entre si e, com o passar do tempo, surgiram muitas contradições e acréscimos. E é daí que surge a principal dificuldade. É difícil adaptar um livro assim para as telas. Mas se você entender e aceitar isso, então é justamente aí, ao meu ver, que está a chave para realmente aproveitar a experiência de assistir A Casa do Dragão. Crônicas históricas raramente são envolventes por si só, isoladas do quadro geral. Elas só se tornam realmente interessantes quando você entende qual o lugar que os eventos descritos ocupam na grande história, de onde tudo começa, para onde tudo caminha e por que isso é importante. Se esquecermos as lições da história, acontecerá o mesmo conosco. Todo rei deve entender isso. É exatamente por isso que A Casa do Dragão é uma série que exige um pouco de preparação se você quiser aproveitá-la ao máximo. É isso que vamos fazer neste vídeo. Afinal, se entendermos como A Casa do Dragão está ligada a Game of Thrones e o Cavaleiro dos Sete Reinos, além de quão importante é seu papel na história dos Targaryen, a própria série se revelará de uma maneira totalmente diferente. Sabe quem mandou esculpir e pintar essa mesa? Ei! Aegon Targaryen. Poderia ter sido um grande rei, o maior desde Aegon, o dragão. Pelo rei Aegon. Por Aegon. Por que A Casa do Dragão é tão relevante para Game of Thrones e para a saga Crônicas de Gelo e Fogo? Porque é a história da Casa Targaryen, e sem os Targaryen, simplesmente não dá para entender toda essa saga até o fim. Toda a luta pelo Trono de Ferro, de uma forma ou de outra, gira em torno deles. O próprio trono surgiu porque foi criado por Aegon, o Conquistador Targaryen. Quem ergueu o Trono de Ferro? Aegon, o Conquistador. Quem construiu Fortaleza Vermelha? Maegon. Já no início de Game of Thrones, nos é apresentada Daenerys Targaryen, herdeira da dinastia deposta, vivendo no exílio. E uma das principais linhas de toda a história é o caminho dela de volta ao poder, que termina em uma catástrofe em Porto Real. Daenerys, quero que voltemos para casa. Casas na centena. Como vamos voltar para lá? Varys passou anos planejando o retorno dessa dinastia ao poder. Tentamos fazer o melhor para o país, apoiando a restauração da dinastia Targaryen. No final das contas, até mesmo Jon Snow acaba tendo ligação com os Targaryens. Meu nome verdadeiro é Rhaegar Targaryen. Game of Thrones se baseia nos escombros da antiga grandeza da Casa Targaryen. De vez em quando, ouvimos falar dos grandes antepassados dos Targaryen, dos dragões, do Rei Louco e da dinastia que governou os Sete Reinos por séculos e parecia quase invencível. Ei, Rhaegar Targaryen mudou as regras. Toda criança conhece seu nome 300 anos após sua morte. Mas na tela, vemos algo bem diferente. Uma garota assustada no exílio e seu irmão miserável, que basicamente a vende como mercadoria para um bárbaro. Estou pronto para te entregar até para todos os 40.000 cavaleiros dele e seus garanhões. E naturalmente surge a pergunta, como uma casa que governou Westeros
por tantos anos chegou a tal humilhação? Como uma grande dinastia se transformou em 2 exilados impotentes? E é justamente para responder a essa pergunta que a Casa do Dragão existe. Mas para entender por que a história dos Targaryen chegou a esse final, não basta olhar apenas para os acontecimentos de A Casa do Dragão. É preciso percorrer toda a cadeia de eventos, desde o surgimento de seu poder, os eventos que causaram a revolução e a divisão da dinastia, passando pelo período dos Cavaleiros dos Sete Reinos, até a queda da casa e os eventos de Game of Thrones. Não sei por onde começar. Desde o início, a história de Aegon, o Conquistador e sua tomada de Westeros. Os Targaryen não eram governantes nativos de Westeros. Originalmente, eles eram uma das casas valerianas, vindas do leste, de uma civilização que cresceu principalmente graças aos dragões. A origem dos dragões no mundo de Martin não é totalmente explicada, havendo apenas versões e lendas. Geralmente são ligados à antiga Valíria, magia do fogo e experimentos valerianos. O mais interessante é que os Targaryen não eram a casa mais poderosa de Valíria. Sim, eles tinham dragões, mas outras famílias nobres também tinham dragões. A posição deles não os destacava entre os demais a ponto de garantir um grande futuro. Mas tudo mudou por causa de um evento que determinou o destino da casa por milhares de anos. Daenerys, a sonhadora, ancestral dos Targaryen, teve um sonho profético sobre uma catástrofe iminente que destruiria Valíria. Assim como Daenerys previu o fim de Valíria, Aegon previu o fim do mundo dos homens. O pai dela acreditou nessa visão e decidiu deixar sua terra natal junto com a família, mudando-se para a Pedra do Dragão. E essa decisão acabou sendo a salvação. Anos depois, a profecia se cumpriu. O feudo franco de Valíria foi destruído por uma grande catástrofe, dizimando a maior civilização daquele tempo. Esse evento entrou para a história como a perdição de Valíria. E não é heavy metal valiriano, nem o nome de um festival de música pesada em algum lugar perto de Pentos. Espadas de aço valiriano não são forjadas desde a perdição de Valíria. Se antes da própria perdição, os Targaryen eram uma casa influente e nobre, mas comum e não a mais poderosa de Valíria, depois dela foram justamente eles que ficaram por cima, ou melhor, montados em dragões. Percebendo sua posição superior, o Lorde de Pedra do Dragão, Aegon Targaryen, começou a observar Westeros e concluiu que Westeros estava fragmentado e que para conquistá-lo bastariam até mesmo apenas 3 dragões. Dragões. Aegon Targaryen conquistou Westeros, montado em um dragão em Balerion, o Terrível. Não foi só Aegon que voou em um dragão, Rhaenys e Visenya também. Por isso, junto com suas irmãs esposas, Visenya e Rhaenys, e com 3 dragões, Balerion, Vhagar e Meeraptis, ele conquistou rapidamente a maior parte de Westeros. Rhaenys voava em Meeraptis, Visenya em Vhagar. Por isso, ele recebeu o apelido de Aegon, o Conquistador. E faz sentido, porque os dragões eram armas de um nível quase divino. Harrenhal não era invencível contra ataques terrestres, mas contra um ataque aéreo e o fogo dos dragões... Era um poder militar absoluto, fonte de medo, símbolo de exclusividade e a principal prova de que os Targaryen estavam acima das outras casas. Foi exatamente Aegon quem criou o Trono de Ferro, uniu a maior parte dos 7 reinos e deu início à dinastia que governou Westeros por quase 300 anos. Na verdade, todo o poder dos Targaryen começa com os dragões, se mantém graças aos dragões e depois desmorona junto com a perda deles. Por isso não surpreende que a série se chame A Casa do Dragão, e não A Casa do Lobo Gigante dos Stark, ou o bordel público de Petyr Baelish. Depois de Aegon, os Targaryen consolidaram seu poder e o transformaram em algo indiscutível, estabelecido e quase natural. O motivo era o mesmo. Eles ainda tinham dragões. Isso significava que qualquer rebelião estava fadada ao fracasso desde o início. Outras casas podiam ser ricas, antigas e influentes. Mas contra uma dinastia que possuía uma arma de destruição em massa voadora, elas não tinham como competir. Na geração seguinte, os Targaryen tiveram diferentes reis, mas para a nossa história, especialmente importante é Jaehaerys, o primeiro Targaryen. A série A Casa do Dragão começa justamente com o nome de Jaehaerys Targaryen. O rei Jaehaerys governou por mais de 60 anos em paz e prosperidade. Desde os primeiros minutos de A Casa do Dragão, nos explicam que Jaehaerys Targaryen,
foi um dos maiores governantes dessa dinastia. Durante seu reinado, o poder dos Targaryen era sólido e o reino estável. Naqueles dias, a casa Targaryen era mais forte do que nunca. Nenhuma força no mundo podia se opor a eles. Legendas criadas por Dima Torzok. Se Aegon, o Conquistador, fundou o reino pela força, foi Jaehaerys quem, em grande parte, fez com que ele funcionasse como um sistema, razão pela qual recebeu o apelido de Jaehaerys, o Conciliador. O auge da grandeza dos Targaryen ocorre justamente na era do seu reinado. Desde o início da série, a ideia principal é apresentada. E a única coisa que pode destruir a Casa do Dragão é a própria casa. Destruir uma casa tão grandiosa de fora é praticamente impossível. Mas ela pode muito bem se destruir sozinha. E a razão, é claro, torna-se a eterna questão da sucessão. E Jaehaerys Targaryen, sem nem perceber, cometeu, na minha opinião, um erro fatal, que basicamente deu início a uma cadeia de eventos que acabou levando à queda da sua casa. E que erro foi esse? Os filhos de Jaehaerys morreram um a um, e depois começou uma disputa pela sucessão, com a herança já sendo disputada entre os netos. E os candidatos mais óbvios eram dois. A filha de seu filho mais velho, Aemon Rhaenys, e o filho de seu filho mais novo, Baelon Viserys. E o principal era o seguinte: Aemon era o filho mais velho de Jaehaerys, Baelon era o mais novo. Ou seja, pela lógica da sucessão, os direitos vão primeiro para o filho mais velho, e só passam ao mais novo se a linha dele se extinguir totalmente. Por isso, Rhaenys parecia a primeira candidata, porque ela representava a linha mais velha da casa. Mas o problema era que ela era uma mulher. E o conselho, na verdade, fez uma escolha não a favor do ramo mais velho, mas a favor de um homem do ramo mais novo, a favor de Viserys. E todos os grandes lordes proclamaram que o príncipe Viserys Targaryen governaria o Trono de Ferro. E aqui é importante entender. Essa decisão por si só ainda não destruiu a dinastia. Ninguém se rebelou e o reino não foi dividido ao meio. Pelo contrário, externamente tudo parecia calmo, a disputa foi resolvida de forma pacífica. Porém, a decisão foi perigosa a longo prazo, pois criou um precedente que revelou todos os lados do problema. Que em uma disputa pela sucessão ao trono, a escolha pode não ser feita a favor da linha mais velha, mas sim a favor de um homem. Por isso, quando Viserys nomear Rhaenyra como herdeira, muitos questionarão a decisão. Mas por que diabos, se o próprio rei tem um filho chamado Aegon? Basicamente, ele vai tentar ir contra a lógica que a própria dinastia já estabeleceu uma vez. Formalmente, Rhaenyra tinha todos os motivos para governar. Ela foi oficialmente declarada herdeira, seu direito foi confirmado pelo próprio rei vigente. Mas contra ela, já atuava o precedente criado ainda na época de Jaehaerys. Se antes Rhaenys pôde ser preterida em favor de Viserys, porque agora Rhaenyra não pode ser preterida em favor de Aegon. Essa era justamente uma das principais bases lógicas da futura guerra. Assim começou a Guerra Civil, que entrou para a história como a Dança dos Dragões. De fato, os Targaryen se dividiram em dois lados. De um lado estavam os negros, apoiadores de Rhaenyra Targaryen, e do outro os verdes, apoiadores de Aegon, o segundo Targaryen. É justamente sobre essa guerra, na qual um ramo da casa lutou contra o outro, que a série A Casa do Dragão conta principalmente. A principal tragédia da Dança dos Dragões foi que, pela primeira vez, os Targaryen voltaram seu maior poder contra eles mesmos. Os dragões, que um dia os tornaram invencíveis, se transformaram em instrumentos de autodestruição interna. E as consequências foram catastróficas. Se antes do início da Dança dos Dragões, os Targaryen tinham cerca de 2 dezenas de dragões, ao final dessa guerra restaram vivos apenas alguns. E mesmo esses já não podiam devolver à casa sua antiga grandeza. Após a Dança dos Dragões, a casa Targaryen não sumiu, continuou no Trono de Ferro e governando Westeros. Mas já não era a mesma dinastia, e sim uma enfraquecida, que havia perdido grande parte de seu poder e a principal vantagem que um dia os tornou invencíveis. É justamente a casa Targaryen transformada que veremos mais tarde na história do Cavaleiro dos Sete Reinos.
Após os eventos de A Casa do Dragão, passam-se várias gerações e chega a Era dos Cavaleiros dos Sete Reinos, que mostra Westeros já depois da Dança dos Dragões. Os Targaryen já não são mais os mesmos. O primeiro Targaryen, que vemos em O Cavaleiro dos Sete Reinos, não é um grande guerreiro, nem um cavaleiro de dragão, nem um herdeiro carismático do Império, mas sim o bêbado Daeron Targaryen. Só por isso, a série já tira imediatamente o antigo brilho dos Targaryen. Já não é casa de semideuses, mas uma dinastia onde sobram pessoas cansadas, quebradas e pouco dignas. Claro, há o Baelor Targaryen, conhecido como Baelor Quebra-Lanças. Ele ainda passa a impressão de ser alguém que se lembra da grandeza de sua casa e tenta estar à altura dela. O irmão dele, Maekar Targaryen, já é um tipo completamente diferente. Um homem quebrado, pesado e duro. Legendas. Aegon é sangue de dragão e ele não pode dormir em valas e comer carne salgada. Mas talvez o mais emblemático deles seja Aerion Targaryen. O exemplo dele mostra claramente como os Targaryen se tornaram menores em alguns aspectos após a Dança dos Dragões. O príncipe cria confusão com o marionetista porque ela disse algo que ele não gostou. O herdeiro da grande dinastia se comporta como um aristocrata mesquinho, cruel e mimado, que se ofendeu com uma observação insignificante. Depois acontece algo ainda mais revelador. Duncan dá uma surra nele, basicamente um cara sem nome ou linhagem. Estou reunindo as acusações. Um dos príncipes da grande casa acaba não sendo melhor do que um plebeu, e em certos aspectos até inferior a ele em dignidade humana. Os Targaryen se tornaram isso após a Dança dos Dragões. É por isso que Egg é tão importante, pois ele é o futuro rei, porque basicamente Egg precisa reaprender o que significa ser um governante através da experiência e da convivência com Duncan. E isso é importante porque o futuro rei da Casa Targaryen aprende sobre poder não com os herdeiros da Casa dos Dragões, mas com uma pessoa simples, honesta e realmente digna. Ao mesmo tempo, a ligação com Game of Thrones aqui já é bem curta. Eles estão separados por apenas algumas gerações. Egg, ou seja, Aegon Targaryen, terá um filho chamado Jaehaerys II, e Jaehaerys II terá um filho chamado Aerys II, o famoso Rei Louco. Ou seja, Egg é o avô daquele famoso Rei Louco. Consequentemente, o Rei Louco terá Rhaegar, Viserys e Daenerys como filhos. Ou seja, Daenerys é bisneta de Egg. Com Jon Snow, a ligação também é absolutamente clara. Jon é filho de Rhaegar Targaryen. Consequentemente, Jon Snow também é descendente de Egg. Então, quando olhamos para Egg, estamos vendo ao mesmo tempo o ancestral de Daenerys e de Jon Snow. Então, como aconteceu a queda definitiva da Casa Targaryen? Claro, em primeiro lugar, isso está ligado ao nome de Aerys II, que mais tarde seria chamado de Rei Louco. Legendas. Eles foram mortos por ordem do rei Aerys, o Louco, conhecido como o Rei Louco. Mas ele não era louco desde o início, na verdade, era o contrário. No começo, ele parecia ser um governante bastante promissor, mas ele já acumulava problemas dentro de si. O incesto dentro da família, um sentimento doentio da própria excepcionalidade e a lembrança de uma antiga glória há muito perdida. Tudo isso vivia dentro dele até certo momento, até que ocorreu um evento que serviu de gatilho. Estou falando da rebelião no Vale do Crepúsculo. O Lord Darkling entrou em conflito com a coroa por impostos, e Aerys II foi pessoalmente resolver, uma decisão extremamente imprudente. No final, o rei foi capturado e acabou sendo feito prisioneiro, onde passou bastante tempo até ser resgatado por Barristan Selmy. Toma, garoto. Pago a mais, some ao restante. Foi depois desse cativeiro que Aerys ficou desconfiado, cruel e instável. Simplificando, foi aí que a sanidade dele ruiu. Depois do Vale do Crepúsculo, para enlouquecer de vez, ele só precisava de uma faísca, e essa faísca foi a história envolvendo seu filho Rhaegar e Lyanna Stark. Como se sabe, no torneio de Harrenhal, quem venceu foi Rhaegar Targaryen. Quando Rhaegar venceu, todos saudaram o príncipe. Após vencer, ele deveria nomear a Rainha do Amor e da Beleza,
Todos esperavam que escolhesse sua esposa, Elia Martell, mas em vez disso, Rhaegar colocou a coroa no colo de Lyanna Stark. Mas quando ele passou pela esposa, colocou a coroa das rosas do inverno no colo de Lyanna. Amém. Embora Lyanna já estivesse prometida a Roberto Baratheon, para Roberto isso foi uma ofensa pessoal. Mas ela foi tirada de mim. E nem todos os 7 reinos conseguiram preencher esse vazio. E com o tempo, ele passou a odiar todos os Targaryen e começou a exterminar cada um que conseguia alcançar. Eu vou matar cada Targaryen que eu conseguir alcançar. Esse momento foi o início daquela cadeia de eventos que mais tarde levou à rebelião de Robert Baratheon e à queda dos Targaryen. Assim, o drama familiar dentro da alta nobreza acabou se transformando gradualmente em uma catástrofe política para toda a dinastia. Agora que analisamos toda a história dos Targaryen, desde Aegon, o Conquistador, até Daenerys e Jon Snow, a Casa do Dragão começa a ser vista de uma forma completamente diferente. Ela já não soa só como uma prequela lenta sobre outra disputa pelo Trono de Ferro. A Dança dos Dragões acaba sendo um dos eventos mais importantes na história dessa casa. É justamente esse o momento a partir do qual começa a queda gradual da Casa Targaryen. Esse é um dos eventos-chave, cujas consequências afetam toda a história de Game of Thrones. Em O Cavaleiro dos Sete Reinos, já vemos a próxima etapa. Uma casa que mantém o trono e uma estabilidade aparente, mas que já não possui a antiga grandeza. E antes dos eventos de Game of Thrones, a rebelião de Robert Baratheon já coloca um ponto final na queda definitiva da dinastia. Continua.